Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos abordar a questão 11 e 12. Espero que vocês gostem. A gente ainda está falando sobre Deus, para tentar compreender um pouquinho sobre Deus e tirar velhos conceitos que a gente tem de muitos anos. O Livro dos Espíritos traz essa explicação para a gente mais clara, para a gente entender um pouquinho Deus, tá? Antes de iniciar, volto a frisar que esse nome TNT Redação é de um curso que a minha esposa promove, tá? Ela dá um curso de redação. Quem tiver interessado, o link do Instagram vai estar aí na descrição do vídeo. Para quem quer fazer o Enem ou concurso, ela dá esse curso online e é muito bom, tá? Então eu recomendo aí, quem quiser conhecer, tá no Instagram aí para ver o trabalho dela. Muito bem, gente, então vamos iniciar com a prece, depois a gente vai abrir as questões aí e compartilhar com vocês, tá? Senhor Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por esse dia, agradecemos pela presença de Deus em nossa vida, agradecemos por essa oportunidade da doutrina nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco da sua essência, do seu amor, da sua sabedoria, para que possa nos auxiliar no nosso dia a dia e nas nossas tomadas de decisões. Abençoe a todos que estão ouvindo esse vídeo, que seu amor possa tocar nossos corações. E assim seja. Muito bem, gente, vamos compartilhar. Bom, então questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, a questão do Livro dos Espíritos, desde a questão 1, ainda está falando de Deus, tá? Então, acaba sendo um pouco repetitivo, mas são perguntas que têm ali um fundamento um pouquinho diferente das outras, para a gente trazer todas as dúvidas ali, tirar todas as dúvidas sobre a questão, tá? Então, Kardec faz essa pergunta, então a espiritualidade responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, em uma nota de Kardec: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz a ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, o que a espiritualidade traz e Kardec complementa, né? Devido à nossa inferioridade moral, a gente ainda tem uma visão totalmente errada de Deus. Durante vários... no passado, muitas civilizações usavam Deus como um Deus vingativo, um Deus punitivo. Até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que Deus julga as pessoas, acusa, faz as pessoas sofrerem. Então a gente tem uma visão ainda, desde a Grécia Antiga, onde eles tinham vários deuses para cada situação: Deus do amor, Deus da chuva, Deus da colheita, Deus do dinheiro, Deus da sorte. Então, por não compreender, a gente joga ali num ser mitológico esse Deus. Então a doutrina vem explicando isso, que devido à nossa inferioridade, a nossa falta de evolução espiritual, a gente ainda não tem uma noção exata de Deus. A gente vai começar a compreender quando a gente se elevar um pouco mais. Então, quando fala assim, quando o espírito não tiver obscurecido pela matéria, quanto mais materialmente a gente vive, quanto mais sensações materiais grosseiras, menos a gente compreende Deus, menos a gente sente Deus. Então, é isso que ele vem trazendo para a gente nessa questão. Vamos ver o que Miramês fala. O mistério da divindade. O mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltar ao homem sentido para tal. As sequências misteriosas dos espíritos a Deus são infinitas e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Todavia, essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente, que abrange toda a extensão universal.
Então Deus, ele comanda tudo. Deus, ele cria todos os planetas do universo. Então, a gente ainda não tem sentido para entender Deus. Falta ainda a gente essa percepção. No estágio em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. Então, olha, vou deixar até aqui grifado. Não devemos pensar em conhecer a intimidade íntima de Deus. Muita gente fala assim, que Deus não existe, então prova que Deus existe. A gente não vai conseguir provar, tá? Não tem, a gente ainda não tem ainda mecanismo para provar. A gente tem que ser grato pela vida, pela natureza, pelo nosso planeta, pelo ar que a gente respira. Tudo isso foi uma obra da divindade. Então a gente tem que ser grato a isso. Mas a gente provar que Deus existe, tentar identificar Deus, a gente ainda não vai conseguir. Pois, querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade, da sabedoria maior. Alguns homens inexperientes, olha só, alguns homens inexperientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Como se enganam esses nossos irmãos? Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos. Em se falando das dimensões que se escondem das dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Os que dizem conhecer tudo, nada sabem. São pseudo-sábios diante da sabedoria maior que lhes falta humildade e as primeiras chaves, o conhecimento das regras de viver em harmonia consigo mesmo. Certamente que é o orgulho se movendo em seus sentimentos e vaidade egoísta iludindo seus corações. Muita gente afirma que conhece Deus e que Deus manda ele fazer tal coisa. Quantas atrocidades a gente viu ao longo da história da humanidade em nome de Deus? Então as pessoas estão totalmente equivocadas nessas questões. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando, gente, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras básicas do Espiritismo. No primeiro vídeo ou segundo vídeo eu falei, são 5 obras que a gente tem aí para conhecer um pouco a doutrina. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Livro dos Espíritos, que é esse que a gente está lendo, tem o Livro dos Médios, que é voltado ali para a questão mais mediúnica, sobre a comunicação com o plano espiritual, tem a Gênese e tem o Céu e o Inferno, tá? A Gênese vai falar ali é um livro bem científico, falando da origem do mundo, da criação do nosso planeta, fala muita coisa interessante ali sobre as religiões, e também Céu e Inferno fala também sobre as religiões, e na segunda parte do Céu e Inferno é muito interessante, ele traz ali vários relatos de quem morreu e trouxe as informações de como chegou do outro lado. Então, quem quiser conhecer, então ele fala ali vários tipos de situações que a pessoa desencarna e que ela traz o relato de como foi recebida do outro lado, tá? Então, vamos lá. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está nos mostrando que o ambiente da benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tenhamos percebido. A caridade, em todas suas feições, é por força divina no divino aprendizado de todos os espíritos, e a luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É a chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade, que ela dotará esse trabalho de poderes para a visão interna, de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Então, ele reforça aqui o Miramês, que uma máxima da doutrina espírita, né, que é a frase, fora da caridade não há salvação. A caridade é a nossa porta de entrada para a nossa evolução, para a nossa melhoria moral, porque a gente está se doando, a gente está fazendo alguma coisa pelo outro sem receber algo em troca. Tem que ser esse tipo de caridade, né? Sem querer se mostrar, sem querer humilhar quem está recebendo a nossa doação ou a nossa ajuda. Então, a caridade faz parte disso, de você fazer por alguém sem esperar alguém troque. Então, ali, ela começa a nos moldar, quando a gente começa a pensar no outro e não pensar só em nós, começa a despertar uns sentimentos bons, gente.
Outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias. Ela desata e desenvolve os fios do pensamento, impulsionando-os em todas as direções, de acordo com os sentimentos que os geraram. Tem a capacidade de recolher os frutos na mesma dimensão em que foram emitidos. Nós somos mundos dos imensuráveis. Nós somos mundos com imensuráveis qualidades a se desenvolverem, dependendo do que quisermos fazer delas, do nosso esforço e fé nas nossas realizações para o bem próprio e da coletividade. Se estás em busca de um mistério que muito te atrai, na verdade, te dizemos que existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada criatura, e eis aí a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos com os nossos tesouros íntimos. O amor é qual um sol que se divide em variadas virtudes. Vamos observar esse fenômeno maior dentro de nós, com honestidade nas boas obras, que o véu vão caindo em sequências que suportamos e que não podemos determinar. Despertemos para esse trabalho louvável e dignificante de nos conhecermos a nós mesmos, porque conhecer a divindade, mistérios e mais mistérios a desvendar, o que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Desculpa, pulei aqui. Porque conhecer a divindade como pretendemos somente será possível depois que nos tornarmos espíritos divinos. E mesmo assim vamos encontrar em nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar, o que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Que Deus nos abençoe nessa jornada infinita do acordar para a luz. Então, resumindo esses dois parágrafos, em primeiro, ele fala ali que a oração é uma forma da gente se conectar com a espiritualidade, se conectar com Deus, a forma da gente de conversar, né? E a oração tem que ser uma conversa, tem que ser um diálogo, tem que ser uma coisa simples, né? Não precisa trazer palavras bonitas, palavras pomposas, né? Tem que ser uma coisa do coração, como se a gente estivesse desabafando e pedindo, louvando. Mais para frente a gente vai falar sobre a questão da prece, tá? Então, e depois ele fala, se a gente quer buscar os mistérios de Deus, vamos procurar conhecer a nós mesmos. A gente não se conhece, né? A gente não conhece o nosso íntimo, a gente não conhece os nossos sentimentos, nossas tendências, e à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai começando a identificar defeitos na gente e tentando melhorar. Então, assim que a gente vai melhorando, a gente vai conseguindo potencializar a nossa comunicação com a espiritualidade e tentar sentir um pouco Deus. Sentir, tá? Muito bem, gente, vamos para a questão 12. A gente conclui a questão 11 agora. Questão 12, ainda de Deus, né? Atributos da divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Por que a gente se revolta contra Deus? Por que a gente fala que é ateu? Por que a gente, geralmente, quem é ateu, ele, igual eu falei nos vídeos anteriores, ele está passando ele teve uma frustração na vida, e ele não conseguiu resposta para as suas dores, e ele, por não achar a ajuda de Deus, né, como muitos dizem que Deus vai fazer algo por você, e não fez por essa pessoa, ele se revolta e ele se diz ateu, né? Então, a gente só vai conseguir compreender Deus, a gente só vai conseguir compreender o porquê das dificuldades, o porquê dos problemas que a gente passa, quando a gente elevar um pouco moralmente. A gente vai ter mais maturidade para entender que tudo na vida tem um propósito. Por mais difícil que pareça, por mais penoso que seja, o momento ruim que a gente esteja passando, tem um propósito divino ali para nos educar. Então, quando a gente começa a nos melhorar espiritualmente, moralmente, a gente consegue passar por certas dificuldades com mais clareza, né, e com mais resiliência. Vamos ver o que Miramês comenta. Pensamentos puros. A elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos puros, capazes de perceber determinados mistérios.
antes escondido pela incapacidade humana. Nós, encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que converge os nossos sentimentos à depuração necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais. Quem está nos dando a honra de ler os nossos escritos e acompanha os nossos trabalhos no seio da coletividade, deve saber das nossas ideias no que se refere ao esforço próprio que mais incentivamos, que é aquele que é intercalado com os nossos irmãos em caminho conosco. Ninguém pode realizar nada sozinho. É do nosso dever trabalhar em conjunto para que a fraternidade seja um facho de luz de Deus. Então, o que ele fala que é uma coisa muito importante. A gente está numa escola, né? A vida material, a vida aqui na matéria e também na espiritual é uma escola. Esse é o nosso objetivo de vida, é a gente evoluir. E aqui ele reforça que a gente vai evoluir juntos. Não adianta a gente querer se elevar moralmente para que você seja salvo, e se você tem ali um parente, um vizinho, um colega de trabalho, indo por caminhos errados, a gente tem que tentar ajudar a todos. Então, esse faz parte do nosso processo evolutivo, é caminhando juntos para a evolução. Esse estudo que eu estou fazendo agora em agosto de 2025, né, a gente está vivendo atualmente no nosso planeta guerras, tanto ali na Rússia com a Ucrânia, Israel com os palestinos, então são coisas que é inconcebível para a gente hoje. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que ser fraterno com o próximo, não é guerra. Até no Brasil, a gente está passando por esse momento político de muita rixa, é a esquerda e a direita. Então, são coisas que não vêm ao encontro do que Jesus nos trouxe de ensinamento, né? Amar ao próximo, ser caridoso. Então, a doutrina ela amplia nossa mente para isso, né? Ela reforça essa necessidade de compaixão. Hoje a gente tem até religiões tomando partido político. Olha que ponto que chegamos. Então, a gente tem que se isentar de qualquer coisa que gere atrito, que gere discórdia, né? A gente tem que tentar sempre caminhar junto, apesar das diferenças. Continuando aqui, gente. O espírito algum está afastado da divindade. Todos nós, por mais que a gente veja uma pessoa na maldade, fazendo assassinato, fazendo coisas ruins, ninguém está afastado de Deus. Todos estamos ali de encontro a Deus, mas alguns ainda vivendo muito materialmente, muitos sentimentos ruins. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, vibrando em todas as suas perfeições, e fora de nós, iluminando com todas as suas qualidades superiores. A nossa integração com Ele depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo. Isso aqui é muito importante, tá, gente? O tempo que resolve tudo. Hoje, a pessoa mais maldosa do planeta, daqui centenas de anos, ele vai ser uma pessoa boa. O que difere uma pessoa maldosa? Vamos lá, um líder maldoso. Um líder que promove a guerra. O que difere ele do que um Gandhi? É o tempo. Todos nós estamos caminhando para evoluir. Só que espíritos que vivem mais na bondade, eles são espíritos mais antigos, porque eles já viveram mais e vai evoluindo. Então, todos nós vamos caminhar para ser espíritos bons. Nós vamos ser espíritos bondosos. Nós vamos ter a bondade do Chico Xavier daqui a um tempo, do Gandhi, de Madre Teresa, de todos os espíritos bondosos, e chegar até o nível de Jesus. Nós vamos sim, é só questão de tempo. E esse tempo são várias reencarnações, milênios de reencarnações. Nosso espírito é imortal, tá, gente? A gente vive no plano espiritual sem morrer. Nossa vida, ela não tem fim. Na vida material, sim, a gente renasce, morre, mas volta para a vida espiritual, que é a nossa vida principal. Aqui na Terra são passageiros, são momentos passageiros de aprendizado, tá? É necessário que entremos na senda do amor puro, para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no percurso de todas as nossas existências. Então, né, o nosso caminho, né, é o amor puro. A evolução espiritual, ou despertar, simboliza uma escada como a de Jacó, referida no texto bíblico. De vez em quando, alcançamos um degrau.
respeitando mais além da força indutiva, que nos leva ao conhecimento mais elevado. O homem comum desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento, pois falta-lhe sentidos para perceber esse mistério que somente a elevação espiritual pode conceber. O espiritualista, com ideias universais da sabedoria divina, começa a adentrar no grande arcano e sentir um novo mundo de saber, pelas belezas incomparáveis das sensibilidades do coração. E o santo, na verdadeira acepção da palavra, passa a perceber por meios que faltam aos demais certas perfeições do Criador, sem por vezes ter condições de as transmitir aos que seguem os seus passos. No entanto, fala mais alto do que o verbo, a pureza da sua conduta, a vivência daquilo que prega aos seus semelhantes sobre a vida e sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente começa a viver mais espiritualmente, não é a doutrina espírita, tá, gente? Qualquer religião ali que te eleva espiritualmente está te fazendo um benefício. Então começa a ver um mundo diferente, você começa a olhar o mundo de forma diferente, mais compreensível, mais caridoso. Então a gente começa a perceber belezas incomparáveis que outras pessoas não percebem, né? Quem vive a vida muito material, muito turbulenta, muito na correria, passa uma vida sem perceber o sentido real da vida, né? Perde essa importância. E então, cada vez mais que a gente vai, e aí fala ali dos santos, né? Quem são os santos? São pessoas realmente que se entregaram ao bem maior e muitas das vezes eles não conseguem expressar o que falam, mas pelo seu trabalho de dedicação, pelos exemplos que vai mostrar que a pessoa está mais elevada espiritualmente. São poucos na Terra, então ele reforça aqui sobre essa evolução, sobre esses espíritos elevados. São poucos na Terra. Mas existem alguns cujos pensamentos já afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual. E esses pensamentos lhes dão aspecto de missionários de Deus em exercício no mundo das formas. Estão no corpo, porém vivem no reino divino pelo ambiente de luz da consciência. Este é o futuro de toda a humanidade, da qual somos parte integrante. Olha que bonito, gente. Todos nós vamos caminhar para isso. Todos nós seremos santos um dia. Todos nós seremos espíritos perfeitos ali. Então, a terra que a gente vive atualmente ainda são poucos, mas a força do bem é tão poderosa que basta uma pessoa para mudar séculos, né? Para mudar países inteiros, crenças inteiras, né? Então, todos os mártires do cristianismo que a gente vê são pessoas que uma pessoa só cria ali faz atos que reverberam por várias vezes, né? E o mal vai se esquecendo, né? Esses tiranos, ao pouco vão sendo tudo passado para trás. O bem é muito poderoso. Podemos sentir com mais profundidade alguns atributos de Deus, e a porta desse aprendizado é o pergaminho de luz que herdamos do Cristo. Então, Cristo, ele traz ali o ensinamento para a gente sentir um pouco Deus. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior para nos ajudar, abrindo a academia do amor no plano em que habitamos, facilitando assim meios mais rápidos para despertar dos nossos dons espirituais. Ele nos convida por meios variados e nos chama de modos diferentes. É necessário conhecermos a sua voz e seguirmos as suas pegadas. Então, Jesus é nosso guia, gente. Ele está o tempo todo nos convidando a, a seguir os seus ensinamentos, porque é através da vivência de Jesus que a gente vai conseguir evoluir. É através desses ensinamentos do mestre que a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Muitos ainda pensam que Jesus vai voltar. Jesus, ele nunca foi. Jesus continua com a gente desde a época que ele nasceu na Terra. Ele está numa esfera mais evoluída, né, espiritualmente falando, mas ele está sempre junto de nós aqui, trazendo oportunidades do nosso crescimento. A educação dos pensamentos, na sua formação, é a base na aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimentos nos integre e nos livre de todas as temperaturas que poderão advir nos caminhos tortuosos das trevas. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, e estarei contigo eternamente. Então ele conclui com esse pensamento muito bonito.
À medida que a gente vai educando o nosso pensamento, se tornando uma pessoa melhor, a gente nunca vai regredir. Quando a gente desperta algum sentimento bom na gente, vai sempre dali para frente. Então, através dessa vivência, a gente vai despertando mais potencialidades e se tornando cada vez mais evoluído e mais conectado, né, a Deus, a espiritualidade, a Jesus, tá? Então, esse é o caminho, gente. Falando sobre Deus, Miramês reforça muito nessa necessidade da gente se conectar, da gente mudar nossa sintonia, desligar um pouco da correria, da vida material, para que a gente se conecte mais com Deus. Deus está em tudo. Deus está no ar que a gente respira, está na nossa consciência. Então, para a gente sentir um pouco a sua essência, a sua pureza, né, a sua bondade, a gente precisa desligar um pouco aí da vida material, da correria do dia a dia, de sentimentos ainda mundanos, sentimentos egoístas, sentimentos de vingança, de ódio, de inveja, e começar a trabalhar sentimentos bons na gente. E a partir do momento que a gente vai trabalhando isso, a gente vai despertando novos sentidos. A gente vai começar a ver coisas que a gente não via e não sentia. Coisas boas, tá? Coisas que nos elevam e nos traz paz. Então é isso, gente. Agradecemos. Eu agradeço pelo estudo de hoje, agradeço por estar conosco. Quem ver esse vídeo, eu peço que compartilhe, divulgue essa doutrina, né? Divulgue esses estudos, que isso pode trazer um conforto para quem realmente está precisando e que vai chegar no coração de quem precisa, tá? Muita paz e luz a todos. Na próxima semana a gente retorna com a questão 13 e 14 do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus. Até mais.